Professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não for inscrito, não for inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha ele com seus amigos concurseiros. Muitas dúvidas em relação a como escrever a redação, como perder o medo para escrever a redação, de que forma organizar as ideias, como que eu posso avançar, melhorar a minha escrita, conseguir melhorar os meus resultados em provas de concursos. E trazendo aqui de uma forma muito prática, temos uma produção de texto que foi feita por um aluno que participou do meu curso, Redação Padrão do concurso TJ Pará. A gente teve a prova aplicada agora, recentemente, no mês de janeiro. Então temos aqui a prova discursiva no modelo que ela foi cobrada pela Banca CESP e eu vou comentar a produção de texto desse candidato. Vou fazer aqui o trabalho do examinador, avaliar a produção dele, indicar quais são os pontos fortes, quais são os pontos que merecem atenção, que precisa ser melhorado nos próximos textos. Não vou atribuir uma nota aqui na redação dele, eu apenas vou comentar se foi discutido o texto com pertinência, se ele se atentou aos aspectos, comandos que estão colocados aqui na prova discursiva, se o texto é coerente, se a ideia que ele traz aqui na conclusão é uma ideia também de intervenção, enfim, apenas comentar de fato quais são os principais aspectos dessa produção de texto. Assim você vai ter aí bases para produzir o seu texto, se atentando a esses detalhes. Nós temos aqui na prova discursiva dois textos motivadores, e são textos bastante curtos. Ela tirou de textos da internet, são artigos de opinião, o primeiro deles falando sobre a segurança no dia a dia em relação ao uso de computadores, também o acesso à internet. O segundo deles, a legislação, ao marco que legaliza aí a internet no Brasil, o uso legal da internet, a proteção dos dados. O tema, a segurança dos usuários na internet, depende tanto da legislação quanto do cuidado individual. Então nós temos aqui dois elementos importantes. Primeiro, a intervenção do Estado. Segundo, os cuidados do indivíduo. Então temos aqui dois agentes nessa contextualização e três comandos que devem aparecer no texto. O contexto atual de uso cotidiano da internet por milhões de usuários e exposição de dados na rede, tem a pontuação maior, 11,50 pontos. O segundo comando, a necessidade de legislação relacionada à privacidade na internet, 8,50 pontos. E o terceiro, a necessidade dos cidadãos usarem de modo consciente e seguro a internet para evitar esse problema com os dados. Vou fazer um comentário geral em relação a essa proposta temática. É uma proposta pertinente dentro do eixo tecnologia e segurança, foi inclusive o tema do Enem do ano de 2018, a banca mudou algumas questões aqui em relação a essa proposta, mas é um assunto que está dentro do esperado, dentro das discussões contemporâneas. Aqui a produção do candidato. Temos aqui na introdução, no mundo globalizado em que vivemos, então ele já traz na introdução a ideia de que hoje nós estamos em uma sociedade conectada, porque a internet, o uso dessa tecnologia está relacionado à globalização, então que ele faz uma contextualização interessante. Muito se fala sobre a segurança da informação em ambientes virtuais. É uma preocupação a segurança da informação, nós tivemos vazamento de dados por algumas plataformas, o Facebook é um exemplo disso, onde veio à tona o caso em que a rede social disponibilizava informações dos usuários para empresas fazerem depois a publicação de anúncios de acordo com os interesses dos usuários, então há uma preocupação em relação ao vazamento de informações, é pertinente aqui essa preocupação que ele coloca aqui nesse momento, sendo esses as redes sociais, os ambientes virtuais, ele faz aqui uma delimitação às redes sociais. Além disso, sites de compras e vendas, aplicativos de transações bancárias, os golpes bancários e mensagens instantâneas, entre outros. Na introdução, ele faz uma retomada do que foi proposto, a segurança dos usuários da internet, colocando aqui que nós estamos diante de uma sociedade cada vez mais conectada, coloca aqui também os riscos que nós temos, o quanto nós estamos expostos. Só senti falta nessa introdução, dentro da discussão do tema, de trazer a necessidade da legislação e também do cuidado de quem utiliza a internet. Faltou
finalizar aqui esse período, ele poderia ter utilizado essa continuação aqui, colocando aí a necessidade de medidas para evitar problemas em relação ao vazamento de dados. Aqui ele já fechava a introdução. Então aqui eu vejo que faltou apenas complementar, faltou trazer aqui o final dessa discussão. Porém, mesmo com isso, com a ausência dessa complementação de informação, eu vejo que foi uma introdução objetiva, uma introdução que traz exemplos do cotidiano, né, dos ambientes que nós utilizamos, enfim, é uma introdução bem elaborada. Continuando aqui, nós já temos o primeiro comando, que é justamente abordar o uso da internet no cotidiano das pessoas. E além do uso, a exposição dos dados na internet. E ele começa. Aqui faltou apenas colocar um conectivo para introduzir esse parágrafo de desenvolvimento, esse primeiro parágrafo, né? A princípio, é preciso considerar, é preciso analisar, em primeiro lugar, só para a gente poder ter aqui, de fato, uma progressão em relação às ideias. Centenas de pessoas utilizam diariamente estas ferramentas e plataformas digitais. Então, faltou ele trazer, de fato, aqui o conectivo. É preciso analisar, em primeiro lugar, que diariamente centenas de pessoas utilizam a internet. Porque havia aqui uma necessidade de você ligar esse parágrafo a esse, né? Porque essas ferramentas, para poder retomar a ideia anterior aqui. Com vistas a facilitar a sua comunicação, ganhar tempo, adquirir comodidade e facilidade na correria do dia a dia. Eu vejo que aqui ele trouxe um exemplo interessante, mas poderia ter sido mais objetivo. Não precisava ter colocado tanta informação nesse momento. Por exemplo, aqui a gente tem plataformas digitais com o objetivo de facilitar a comunicação e praticidade no dia a dia. Ponto. Aqui já fecharia a ideia dele. Não é necessário colocar aqui comodidade, né, correria, enfim. Em contrapartida, vírgula. Então aqui a gente vai ter alguns desvios de pontuação. Como eu disse, eu não vou avaliar o texto dele, não vou ficar descontando nota aqui na minha análise. E também não vou ficar aqui indicando todos os erros de ortografia, pontuação. Alguns eu vou indicar, erros também no que diz respeito aí à organização das ideias, uso de conectivos, alguns eu vou indicar também, mas não é uma correção de todos os aspectos. Em contrapartida, vírgula, muitos usuários das tecnologias acabam por expor dados pessoais sem estudar os mecanismos de segurança da informação oferecidos por determinados dispositivos ou plataformas digitais. Eu vejo que aqui ficou um período muito longo. Em contrapartida, vírgula, muitos usuários, aqui eu não colocaria tecnologias, não é necessário, porque já está implícito que são usuários da internet, aqui atrás. Então, muitos usuários acabam expondo dados pessoais pela falta de conhecimento dos mecanismos de segurança. Ponto. Né? Aqui já finalizaria a ideia. E aí a gente continuaria. Com isso, problemáticas como vazamento de senhas, fotos e outras informações podem causar prejuízos em grande escala ao sujeito. Ou prejuízos sem precedentes, né? Porque quando a gente coloca em grande escala, está delimitando aqui uma grandeza, né? Mas eu acho que nessa discussão a gente pode colocar sem precedentes, porque são danos que a gente nem consegue mensurar. A rede ela tem um alcance inimaginável. Então eu só faria uma adequação em relação aos termos que foram colocados. Na minha avaliação, foi um parágrafo pertinente, correspondeu aqui ao uso cotidiano dos milhares de usuários e também pela falta de conhecimento, esses usuários acabam expondo as suas informações pessoais. Ele se atentou ao que foi colocado. Aqui a gente poderia ter melhorado algumas questões, né, em relação aqui às informações que foram colocadas, ter suprimido algumas informações, poderíamos ter acrescentado aqui, né, suprimido aqui essa informação, colocando que em contrapartida, por desconhecer o serviço de segurança desses ambientes, muitos acabam expondo os seus dados. E aqui ele poderia ter complementado depois, né, com vazamento de senhas, fotos, colocado aqui que muitas empresas, muitos criminosos se aproveitam dessas informações vazadas de forma indevida. E aqui fecharia a ideia dele. Já fazendo inclusive um gancho com a próxima, que é a legislação e a privacidade na internet. Enfim, mas é apenas uma sugestão, como eu disse, né, complementação aqui de algumas informações,
mas ficou um parágrafo que corresponde sim ao que foi solicitado. Tem alguns desvios na argumentação, algumas informações que poderiam ter sido colocadas, outras que poderiam ser retiradas, a organização das ideias, mas no geral foi um parágrafo que atendeu aqui ao comando. O segundo parágrafo de argumentação, ele vai responder que é o segundo, que é os dispositivos legais. Ele cita a Constituição Federal. Aqui ele poderia ter colocado diante disso, diante desse problema, né? Faltou aqui também uma linkagem dos parágrafos, vamos de um conectivo aqui, para ser uma ideia lógica, uma organização processual dessas ideias, né? Uma progressão aqui do que foi escrito. Mas enfim, então eu colocaria aqui, né, diante dessa exposição, diante dessa problemática, e aí já traria aqui os dispositivos legais, a necessidade dessa legislação, citando já a Constituição Federal, que é o que ele coloca aqui como exemplo. A Constituição Federal de 1988 no Brasil elenca no rol dos direitos sociais ao cidadão o direito à segurança. Tem aqui também um probleminha de crase. Nesse sentido, vírgula, esta prerrogativa deve ser ampliada efetivamente para a proteção nos sistemas digitais, criando normas regulatórias que devem ser seguidas rigidamente pelos sujeitos que detêm o domínio desses veículos. Então aqui ele traz um primeiro argumento em relação à legislação, citando a Constituição, citando um dispositivo existente que fala da privacidade e a necessidade de implantar também outros mecanismos, que é o que ele vai colocar aqui, uma segunda ideia. A criação das delegacias especializadas, aqui também a necessidade de colocar delegacias em letra maiúscula, especializadas, né, começar em letra maiúscula, porque é um órgão. No combate aos crimes virtuais, foi um grande passo na proteção contra a violação dos direitos dos usuários, bem como no combate aos ilícitos cometidos por detentores ilegais dessas informações. Ok, na minha avaliação, foi também um parágrafo que respondeu ao comando, se atentou ao que foi colocado aqui, apesar de ter esses desvios que eu apontei, trouxe aqui uma contextualização pertinente. E vamos aqui para o último parágrafo. No entanto, aqui ele finaliza, depois de colocar essa questão aí da necessidade de legislação, necessidade de também um órgão para coibir esse tipo de prática, né? No entanto, ele vai colocar também outro agente responsável, que é o próprio sujeito, que são os cidadãos. Então a gente tem aqui, no entanto, não cabe somente ao Estado promover medidas protetivas contra a violação de dados. É dever do cidadão, ao navegar pela internet, não inserir informações em ambientes duvidosos, como, por exemplo, em sites que não detenham certificados digitais ou que não possuam os HTTPs em sua URL. Aqui eu vejo também que ele trouxe, nessa exemplificação, exemplos que poderiam ter sido suprimidos, né? Por exemplo, ele é colocado aqui, é dever do Estado, aliás, é dever do cidadão navegar pela internet e não inserir informações em ambientes duvidosos, como sites que não possuem certificados, vírgula, fechar essa ideia aqui, né? Não precisava ter estendido aqui. Só mesmo uma objetividade aqui nessa parte. Essas medidas, se tomadas de modo preventivo e consciente, tenderão a minimizar muitos dos problemas relacionados atualmente à segurança da informação. A segurança da informação também, que problema de ortografia. Aqui na conclusão, eu faria uma complementação também, porque ele coloca a questão do cidadão ter aí consciência de sites que não tenham certificados. Só que não é apenas isso suficiente. Não é apenas o cidadão saber que ele tem que olhar lá, que o site tem que ter certificação ou não. Acredito também que aqui dentro dessa questão aqui do que o cidadão pode fazer, né, o uso de modo consciente e seguro, a necessidade dos cidadãos, além dessa questão aí de ter informações em relação a esses ambientes, ele poderia ter complementado aqui, tirando essa questão dos HTTPs, uma outra possibilidade, que é do cidadão também ter acesso à formação e informação. Então, cabe também a educação digital. A educação digital ela é uma possibilidade aqui nessa discussão. As pessoas elas terem acesso à educação digital e, dentro da educação digital, essa formação em relação ao uso seguro da internet,
ao uso seguro no que diz respeito ao acesso dessas plataformas digitais, a disponibilização de dados. Acho que aqui também caberia colocar isso. A educação digital ela é um caminho também, uma complementação, né? Você traria aqui dois exemplos, duas possibilidades na prática que poderiam colocar o papel do cidadão em relação a isso. Mas também ficou uma conclusão que trouxe uma possibilidade, uma conclusão que contextualizou, que foi solicitado, colocou uma intervenção também. Na minha avaliação, foi um texto, apesar de ter aí os desvios, né, não é um texto que tem uma nota máxima. É um texto bem estruturado, é um texto que traz exemplos pertinentes, é um texto que tem uma leitura contemporânea, tem uma visão do tema, só que tem alguns problemas pontuais, alguns problemas em relação à organização das ideias, a pontuação, a ortografia, a própria estruturação do gênero também. Só que acredito que mesmo com esses desvios não haverá uma penalização aqui tão significativa da nota. Haverá aqui uma nota dentro do que foi produzido, uma boa nota. Eu vejo que sim, dependendo do examinador. Alguns examinadores são bem flexíveis em relação à correção, outros são mais rigorosos, mas eu vejo que aqui ele vai ter uma pontuação pertinente, uma pontuação acima da média. Não uma pontuação que vai atingir toda a nota, mas uma pontuação que seja acima da média. É isso, pessoal. Espero que com essa análise aqui, essa correção comentada, vocês possam ter aí também bases para a produção dos seus textos. Como eu disse, foi um texto de um participante, de um aluno que fez o meu curso Redação Padrão, não vou identificar ele autorizou a correção comentada do texto dele aqui no meu canal. Você que não faz parte de nenhum curso meu, Redação Padrão, é só entrar em contato no link do WhatsApp que aparece aqui na descrição do vídeo. Tem informações em relação aos cursos que estão em andamento. Eu tenho curso para PCDF, para TJMMG e também curso disponível para a Polícia Militar, cargo de oficial Minas Gerais. Então entre em contato, eu te passo as informações aqui dos meus cursos. Tem também o curso de temas para redações, temas da atualidade, que vale para todos os concursos que cobra redação de atualidades, com temas de atualidade. Você pode também entrar em contato. Muito obrigado a todos que estão aqui acompanhando, um forte abraço e até a próxima.